Minhas amigas e meus amigos, aqui é o deputado Luiz Paulo e este é o nosso podcast RJ em Debate. A história do Rio de Janeiro se confunde com a do Carnaval. E não estamos falando só da festa em si. O carioca e o fluminense aprenderam a aproveitar o momento de folia para, através da arte, tornar públicos seus dramas e suas críticas sociais. Nos anos 1950, sob os versos de Lata d'Água na Cabeça, os moradores do Rio de Janeiro cantavam a falta de água. Hoje, quase 70 anos depois, em plena segunda-feira de um carnaval totalmente diferente pelas restrições devido à pandemia de Covid-19, poderíamos acrescentar alguns versos à famosa marchinha. A água continua não chegando em muitos lugares, mas onde ela chega, acaba vindo acompanhada de odor, sabor e, em alguns casos, cor. Sabe aquilo que todos nós aprendemos em nossos primeiros anos escolares? Que a água é insípida, inodora e incolor? Pois é, o Rio de Janeiro insiste em nos demonstrar o contrário diariamente. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo irá abordar os motivos dessa constante crise hídrica em nosso estado, apontando caminhos para que, como nos diz outra canção carnavalesca, as águas possam rolar em nossas torneiras com a qualidade que desejamos e merecemos. Meu nome é Pablo Guimarães e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso bate-papo dessa semana. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Tudo bem? Bom dia, Pablo. Resistindo como sempre a um período tão difícil que é o período da endemia da corrupção e da pandemia derivada do Covid-19 e da carência de vacinas. Verdade, deputado. Mas antes da gente entrar no assunto, de fato, do programa, eu queria saber do senhor o seguinte. Hoje é uma segunda-feira de carnaval, né, e é um carnaval completamente diferente devido à pandemia. Não estão tendo as festas que nós estamos acostumados. Mas o que eu quero saber do senhor é, se tivesse tendo carnaval normal, o senhor estaria acompanhando os desfiles? Torce para alguma escola de samba? Ô, Pablo, minha trajetória carnavalesca, ela começa lá no bloco Chave de Ouro, lá no Engenho de Dentro, onde eu fui criado, e seu tradicional desfile de quarta-feira de cinzas. Era típico do carnaval carioca. Esse bloco era perseguido pela polícia e os seus foliões transformavam o bloco num centro de resistência e rebeldia. E desde aquela época, este bloco e o carnaval, principalmente nossos subúrbios, eram sinônimos de liberdade, alegria e de inversão cotidiana dos fatos. E lá no Engenho de Dentro tinha um bloco carnavalesco de muito boa qualidade, e a madrinha desse bloco era a Portela. Então, desde este tempo, eu passei a ser um admirador da Portela, essa nossa grande escola de samba, né, de Madureira, principalmente um advento do Paulinho da Viola, né, que fez aquele samba maravilhoso, dizendo que a Portela era um rio que passou em minha vida. E se tivesse carnaval, desfile de escola de samba, possivelmente eu acompanharia pela televisão. Mas a pandemia não permite que tenha carnaval para evitar as aglomerações. Bom, deputado, eu, nascido e criado aqui na região de Madureira, também sou portelense, tenho carinho pelo Império Serrano também, e já torci muito na minha infância e adolescência pela tradição. Chegou a ensaiar ser uma escola maior em determinado tempo, fui criado praticamente dentro da quadra, estava sempre perto, morava bem próximo, mas infelizmente ela também ficou só no ensaio, não avançou muito e hoje é uma escola que tem engatinhado. Bom, seria bom que a gente pudesse ficar conversando aqui sobre coisas leves, relembrando coisas boas,
mas infelizmente não é possível, né? Tem coisa que não vale a pena a gente ver de novo, e a gente tem visto, infelizmente, esses filmes de terror, que é a questão da qualidade da água que tem chegado nas torneiras da população. Né? Mais uma vez, em meio agora a uma pandemia, né? A gente já teve ano passado, mas agora em meio a uma pandemia, a água tem chegado com uma qualidade muito ruim nas casas das pessoas. A que se deve essa situação? Ô, Pablo, a situação crítica que a SEDAI vive, no sentido de não garantir a qualidade da água para o consumidor, deixando 9,5 milhões de pessoas em situação de grande dificuldade, pela água ter pouca qualidade, pela água não ser potável, porque tem cheiro, tem cor e tem sabor. Isso se deve à total ausência de investimentos naquilo que nós chamamos estação de tratamento de água do sistema Guandu. A SEDAI já deveria ter feito, desde o ano de 2013, as obras de proteção da tomada d'água da SEDAI lá no Rio Guandu, exatamente para desviar da captação o volume de esgotos que são lançados no Rio Guandu, oriundos de Queimados em Nova Iguaçu, através do Rio Ipiranga e do Rio Queimados, além dos dejetos industriais. Se todos esses lançamentos de esgoto já tivessem sido desviados por essa obra de proteção do sistema de abastecimento da água, seguramente nós não estaríamos vivendo o momento que nós estamos vivendo. Pelo segundo ano consecutivo. É uma obra que seria na ordem de 100 milhões de reais e tinha um prazo de execução de 720 dias. Além do mais... Deputado, só lhe interrompendo rapidinho. A SEDAI é uma empresa lucrativa. Por que ela não faz esses investimentos? Pablo, eu queria te dizer e citar mais 3 investimentos fundamentais para te responder por que ela não faz. Porque, além do mais, o sistema Guandu foi construído no governo Carlos Lacerda, 1965, e ampliado para a Baixada Fluminense pós-fusão, 1975. Então, é um sistema antigo que precisa de modernização, precisa de melhorias, tanto no processo de produção da água quanto de controle. E, para isso, precisaria se investir mais 700 milhões de reais. E tem coisas também graves de investimento instantâneo. A velha estação de tratamento do Guandu, que deriva lá de 1965, ela tem os seus decantadores, 9 decantadores, os raspadores do lodo do fundo, que eram por processos eletromecânicos, quebraram e foram retirados. Hoje, essa limpeza do fundo dos decantadores é feita precariamente de forma manual. Então, para você trocar esses raspadores de fundo, por decantador, você gastaria mais 20 milhões de reais. Como são 9, seria um investimento de 180 milhões de reais. Ora, então, se eu somar o que você precisa investir nas obras de proteção da tomada d'água, associado com a troca dos raspadores e todo o sistema de melhoria e modernização do Guandu, incluindo também toda a estação de bombeamento do Lameirão, nós precisaríamos gastar 1 bilhão de reais em 2, 3 anos. Tem esse dinheiro? É a questão que você me coloca, Paulo. Claro que tem. O lucro líquido da SEDAI em 2019 foi de 1,02 bilhão de reais. Isto é, superior a 1 bilhão de reais. A SEDAI distribuiu de dividendos aos seus acionistas, e o acionista majoritário é o governo do Estado,
é o Poder Executivo, que tem 99,999% de todas as ações, recebeu dividendos de 243 milhões. Então, se destacasse em 2 anos para fazer esses investimentos 50% do lucro líquido, nós resolveríamos o problema da geosmina, do gosto, cor e sabor da água. Deputado, no dia 29 de dezembro do ano passado, o governo do estado lançou o edital de privatização da SEDAI. O senhor vem historicamente se posicionando contra essa concessão. Qual o motivo do seu posicionamento? Um dos motivos fundamentais é que, sendo a SEDAI estatal, não visando o lucro, mesmo tendo lucro acima de 1 bilhão, esses investimentos na captação e bombeamento da água no sistema do Guandu não aconteceram. Não aconteceram. Imagine quando a SEDAI ficar mutilada, isto é, dividida em diversas áreas de concessão, e continuar só com a captação, o tratamento e a entrega da água tratada às diversas distribuidoras. O lucro dela, líquido dela, será muito menor. Eu diria até que não terá lucro líquido pelo preço do metro cúbico da água que será vendido. Ela terá prejuízo. E aí, o que adianta na ponta você ter distribuidoras que, em tese, possam ter mais consequência, mais competência, se a água entregue continuaria de péssima qualidade? Porque a tendência, se não fizer essas obras que eu me referi, é a qualidade da água piorar 2 vezes por ano. No verão, pela presença de geosmina, porque o volume de lançamento de esgoto, quer seja no Rio Paraíba, quer seja no Rio Guandu, continuará a aumentar. O volume de matéria sólida que derivará ao rio continuará a aumentar, né? E os problemas se tornarão mais graves. Tanto isso é verdade que, se você pegar o quantitativo de produtos químicos que você gasta ano a ano e transformar isso em reais, em 2016, a SEDAI gastava em produtos químicos para adicionar água em torno de 40 milhões de reais. Em 2019, pulou para 72 milhões de reais. Quase dobrou. Por quê? Porque a qualidade da água a ser tratada vem piorando muito. Então, essa questão não está resolvida no edital. Está piorada. Aí você vai dizer, mas vai investir muito no tratamento de esgoto. Mas não tem resultado no curto prazo. Tratar o esgoto, coletar, captar, tratar, etc., como deve fazer, é a solução importantíssima, mas é no médio prazo. A gente precisa de solução para esse problema da qualidade da água. Agora, já está muito atrasado. Então, esse é um dos graves problemas. O preço da água é associado exatamente à questão da qualidade que ela tem. Além do mais, Pablo, nós temos que resolver outra questão que eu considero também uma questão central. Ninguém sabe nesse edital o que se vai fazer com os passivos da SEDAI. Se vai ficar para a SEDAI esses passivos. O passivo cível da SEDAI monta em 1 bilhão e 600 milhões. O trabalhista monta em 580 milhões e o tributário em 200 milhões. Somado isso tudo, a SEDAI tem a pagar 2,36 bilhões de reais. Ora, como é que ela vai investir se ela não vai deixar de ter lucro livre? Então, no meu entendimento, esse edital não contemplou essas questões que são importantíssimas para o usuário.
Então, não importa se o sistema vai ser privatizado ou não vai, porque tem que investir agora no sistema Guandu. Mas, deputado, só para ficar claro, para ficar bem clara essa questão, a geosmina surge exatamente na fase de captação e tratamento da água. E essa fase ela vai continuar sendo de responsabilidade da SEDAI, mesmo em caso de privatização. Então, isso torna ainda mais injustificável a falta de investimento, certo? Ô, Pablo, você tem inteira razão. Não importa que modelo se esteja imaginando ou se deseja, apesar de existir muita contradição entre os dois modelos. Aquele que mantém a SEDAI como é, não se toca nela, é o modelo estatal. E o modelo de se delegar à iniciativa privada as concessões de diversas áreas de distribuição e tratamento da água e do esgoto. Qualquer que seja o modelo adotado, a captação e o tratamento da água do Guandu é por conta da SEDAI. Então, precisa se investir de imediato R$1 bilhão, porque ano a ano o problema vai se agravar. É que muitas pessoas talvez não saibam que a água do Guandu deriva do Rio Paraíba do Sul. Rio Paraíba do Sul nasce lá em São Paulo, passa por Minas e vem sair ali na região que a gente chama Médio Paraíba. Volta Redonda, Resende, Itatiaia, Porto Real, Barra Mansa, Barra do Piraí, enfim, uma região industrializada e muito populosa. Essa região, ela está conurbando as margens do Rio Paraíba. Com isso, se lança mais esgoto no Rio Paraíba, se lança mais detrito, não existe uma política de gestão desse rio, não existe um investimento, existe as coordenações regionais do Vale do Paraíba, mas dinheiro mesmo não está se colocando, não se refloresta, não se tira as habitações das margens do rio. Então, Paraíba já, por si só, está muito poluído. Quando chega na região lá da barragem de Santana, essa água é bombeada, sobe o rio Piraí e depois tem uma queda brutal de quase 300 metros. Essa água é liberada para gerar energia na usina de Vigário. E depois de gerar a energia, as turbinas produzirem energia, essa água vai para a calha do rio Guandu. Então já é uma água que chega com pouca qualidade. Aí chega no Guandu, recebe os dejetos de esgoto, tanto de Queimados, Seropédica, como Nova Iguaçu. Então, a bacia de acumulação, que ela está lá, essa água toda barrada para ser tratada, fica com a água péssima, que nem o volume de produtos químicos que é lançado, inclusive com adição de carvão, com adição de argila ionicamente modificada, carvão ativado, tem resolvido o problema. E a cada ano essa qualidade da água vai piorar. Por isso que esses investimentos, na ordem de R$1 bilhão, são fundamentais e tem que ser feito a partir de hoje. Não pode ser nem amanhã, tinha que ser feito a partir de hoje. O que pode ser feito pelo parlamento, né, para que a empresa passe a cumprir a sua obrigação de prestar um serviço de qualidade e possa reparar esses danos que a população vem sofrendo? E, só para complementar, o senhor vem propondo uma CPI? Olha só, eu como parlamentar, junto com outros parlamentares, já em 2020, nós propusemos uma CPI. Conseguimos o número de assinaturas necessárias, mas na hora de acontecer, alguns parlamentares retiraram a assinatura e a CPI não aconteceu. Nós fizemos, ainda em janeiro de 2020, mais de 30 quesitos de perguntas à SEDAI sobre a ETA do Guandu. Fiz associado, inclusive, com o presidente da casa, André Siciliano. Essas respostas chegaram em junho. Só para o nosso ouvinte saber o que é. O que é a ETA do Guandu? ETA do Guandu, como todos nós chamamos, é a Estação de Tratamento de Água do Guandu.
como o nome é muito grande, estação de tratamento de água, em qualquer lugar, é abreviada por ETA. E é do Guandu porque ela capta a água do rio Guandu. Se fosse outra região, seria uma ETA de outro rio, mas essa é do Guandu especificamente. E essas respostas, né, mostram números dessas obras que eu acabei de citar. Esses números eu não inventei, são tirados das próprias respostas que a SEDAI deu, né, mas sempre de forma evasiva. Não fiz porque não pude fazer, etc, etc. Mas quem é o responsável por essas obras não acontecerem? Em linguagem clara. Os dirigentes da SEDAI. Dirigentes, não é o corpo de funcionários. Aqueles que decidem o que fazer. Presidente e sua diretoria. O conselho de administração, porque ela é uma empresa pública, tem um conselho de administração. E quem preside o conselho de administração é sempre alguém indicado pelo governador, que é o acionista majoritário. Então, quem pode definir esses investimentos é principalmente o governador do estado. E o último, o Wilson Witzel, foi afastado. E esse, o Cláudio Castro, já se desculpou publicamente pela péssima qualidade da água. Mas desculpar só não resolve. Tem que acontecer os investimentos. O parlamento, esse ano, propusemos novamente outra CPI sobre duas modalidades. Ou por assinatura, tínhamos 24 assinaturas, foi retirada uma, caiu para 23, é o número de assinaturas mínimos são 24, mas propusemos também o projeto de resolução para ser votado pelo plenário. Mas também tudo isso está sendo acompanhado pela Defensoria e pelo Ministério Público Estadual. No meu entendimento, só tem uma única saída. A SEDAI e o seu acionista majoritário, o governador, assinarem com o Ministério Público Estadual um termo de ajuste de conduta. E nesse termo de ajuste de conduta está lá escrito: no prazo máximo de 2 anos, construiremos as obras de proteção da tomada d'água da SEDAI para desviar da tomada d'água os rios Ipiranga e Queimados, oriundos da Baixada Fluminense. 2, colocaremos novos raspadores nos 9 decantadores que estão sendo sem raspadores, gastando para isso, em um ano, 180 milhões de reais. E, finalmente, trataremos de toda a modernização, de todo o processo de melhorias do sistema Guandu como um todo, incluindo-se a estação de bombeamento do Lameirão, para que não ocorra, inclusive, aquilo que também veio à presença dessas 9 milhões e meio de pessoas no último trimestre de 2020, quando a bomba do Lameirão pifou e não tinha bomba substituta por falta de manutenção. E, para isso, em 2 anos, terão que ser gastos mais 700 milhões de reais. Se esses 3 itens entrarem nesse termo de ajuste de conduta, a gente pode ter uma grande melhoria para os próximos 2 anos. E não para aí, porque ainda tem muito mais coisa a fazer a montante, né, acima da estação de tratamento, né, que é cuidar das margens do Rio Paraíba, que é você ter uma política constante de reflorestamento que não tem, é que você faça esses sistemas de gerenciamento funcionarem, né, que se aloquem recursos sobre o mesmo, porque o Rio Paraíba tem responsabilidade múltipla, que é um rio federal, corta 3 unidades da federação, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tem que ter a presença da União. Tem que ter a presença da União também por causa da agência
de águas, a ANA, né? Porque o Rio Guandu é fornecedor de água e gerador de energia. Né? Então, também tem a presença da OMS, né? Da Organização do Sistema de Eletricidade. Né? E tem que ter a presença dos municípios. Né? Municípios lindeiros que o rio vai cortando, que eu já citei aqui, Resende, Itatiaia, Barra do Piraí, Barra Mansa, enfim, tantos municípios, para fazer essa gestão compartilhada, né? E também com os representantes da sociedade. Então, está na hora de agir. Não há mais nenhuma necessidade de fazer diagnóstico para levantar as causas. Agora é agir para diminuir o tamanho desse problema. Que eu volto a dizer, a captação do Guandu funciona na escassez das águas no inverno. Na escassez, temos problema de falta d'água e péssima qualidade da água. E no verão, nós temos o problema do excesso da água e da geração das geosminas, do calor, etc, etc. Então, nós vamos ter problema com a ETA do Guandu de 6 em 6 meses. É claro, no inverno, por escassez, o que fica mais latente é a falta d'água, o racionamento. E no verão, a péssima qualidade. Água com cor, uma cor horrorosa, com gosto e com cheiro. Mas, deputado, enquanto a tarifa, a população continua pagando por uma água que é de péssima qualidade, algo pode ser feito quanto a isso? Ô, Pablo, eu acho que esse é o lado mais significativo do problema. A SEDAI arrecadou, em 2019, mais de 5 bilhões de reais oriunda da distribuição de água e esgoto da região metropolitana. Então, a população paga para ter um produto que ela, nesse período de verão, não pode consumir, mas ela paga a conta. Além do mais, ela gasta mais comprando água no mercado. E quem vai ao supermercado sabe que, neste período, o volume de água engarrafada que sai do supermercado é imensa, é pacotes e mais pacotes. Os supermercados são quase abastecidos diariamente e, concretamente, a SEDAI não está dando desconto para a população, está cobrando a mesma conta. Então, essa é uma questão central que a própria Defensoria Pública, junto com o Ministério Público, já ajuizou a ação. É uma questão específica do direito do consumidor. Você só pode pagar por aquilo que você consome. Se alguém te fornece algo que você não pode consumir, você não tem que pagar. Então, eu acho que essa é uma questão, de fato, central. Tá certo, deputado. É investimento, né? A gente precisa continuar acompanhando e cobrando que esse investimento aconteça, né, da forma mais rápida possível. Mas eu não acho que seja só cobrar, não, porque cobrar a gente cobra quase dia sim, dia não. Tem que ter um termo de ajuste de conduta. Até porque, se não cumprir, o governador cometerá crime de responsabilidade e os gestores improbidade administrativa, porque deixou de fazer aquilo que era óbvio, deixou de fazer. Ele tinha, num termo de ajuste de conduta, obrigação de fazer. Se ele não cumpriu a obrigação de fazer, o governador, que é um agente político, cometeria crime de responsabilidade. E os diretores da SEDAI, em todas as épocas, depois de assinar esse termo, não importa como se chame, teriam cometido improbidade administrativa. Não é admissível que, em pleno século XXI, a gente continue tendo acesso a uma água com tão pouca qualidade. Deputado, a gente está chegando já no final do nosso programa, mas antes de encerrar, vamos aos destaques positivos e negativos da semana com o nosso quadro Bola Dentro, Bola Fora.
Minha bola fora de hoje é para o governador em exercício, Cláudio Castro, que leva a sério o lema "Família unida permanece unida". É porque os seus parentes têm sido nomeados para diversos cargos públicos. E ele nunca sabe de nada e também diz que nunca indicou ninguém. Tudo isso no momento que o governo do Estado e o próprio governador têm que assumir um discurso de austeridade, né? Porque é a austeridade que pode trazer soluções para o regime de recuperação fiscal, né? Que tem duas pontas. A ponta da carência das receitas e a outra ponta que é do excesso de despesas. Então, a austeridade é para todo mundo, até para os contraparentes do governador. A bola dentro de hoje é para a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade dos presentes, acatou a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o governador Wilson Witzel e manteve o governador afastado do cargo, desta vez por 1 ano, e, além do mais, proibiu que ele frequentasse prédios públicos do Estado e também que voltasse a morar no Palácio Laranjeiras. Chegamos ao final dessa edição do nosso podcast RJ em Debate. Você que gostou deste episódio pode mandar suas perguntas e observações para o e-mail rjemdebate@luispaulo.com.br ou entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Na próxima semana, leremos aqui alguns dos comentários recebidos. Um abraço e até o bate-papo da próxima semana.